Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quase não saía. Bom, o vídeo de hoje vai ser o... Qual vai ser o assunto? Vai ser esse assunto aqui, ó. A educação na Grécia Antiga. Educação na Grécia Antiga. Vale ressaltar o seguinte, que há 4 períodos na Grécia Antiga, tá entendendo? Não na Grécia, mas 4 períodos que formam a base educacional do nosso mundo ocidental. Tá entendendo? Então vamos lá, quais são esses? O primeiro é o período homérico. Lembra que são 4? O primeiro é o período homérico, idealizado pelo modelo de Homero. O segundo é o período clássico. O período clássico tem com o sofista, tem também no período clássico Aristóteles, Sócrates, Platão. Tá entendendo? Então é uma forma de educação desses caras aí. Penúltimo vem o período helenístico, idealizado pelo grande Alexandre Magno, tá entendendo? O Alexandre o Grande, como todo mundo conhece. E por último, quando acaba o período helenístico, vem o período romano. O período romano já tem uma forma mais diferente de educação, mas a gente vai tratar um por um, certo? Eu vou encher o quadro aqui, eu vou encher o quadro aqui com um ideal só, primeiro o período homérico, aí depois vou dar todo o conceito, vocês podem escrever à vontade, que é tudo baseado no que eu anotei e pesquisei. Chega de enrolação e vamos logo ao assunto? Vamos lá, pessoal. O primeiro período é o período que a educação na Grécia Antiga, o primeiro período que ele vai falar é o período homérico. Homérico. Homérico? Por que esse nome, Mateus? Homérico é simplesmente por causa desse cara aqui, ó. O poeta Homero, tá entendendo? Então, Homero ele foi bastante importante para a Grécia Antiga. Ele que dá a primeira versão da paideia grega. O que significa paideia? Que está aqui, ó, grifado. Paideia é um conjunto de valores, é uma formação educacional, tá entendendo? Ele também caracteriza costumes, caracteriza regras, leis, regime, arete, que é valores, honra, tá entendendo? Então tudo isso está dentro dessa palavrinha aqui, paideia, que é um conjunto de uma educação para crianças também. Era com ideal tipo, qual é a sua paideia? Aí a paideia era, meu modelo de paideia a gente educa crianças para treinar para guerra, tá entendendo? Então era um modelo, era uma forma de educação. A paideia grega. E qual era a paideia grega de Homero? Era simplesmente a religião da rivalidade. Ele implementa a religião da rivalidade. Como assim uma religião da rivalidade? A religião da rivalidade é o seguinte, ó, já no próximo já diz, ó. Neste período dá origem aos deuses. Os deuses são atribuídos traços humanos. Quando o homem lá ele olha os deuses e fala, poxa, esses caras aí, esses seres, em escultura, em escritura, tá entendendo? Ele vê assim, poxa, esses caras parecem muito com a gente, doido. Ele tem fisionomia, aparência, eles têm aspecto humano, tá entendendo? Então, ele parece muito com a gente. E a gente lembra dele, mas será que ele lembra da gente? Então, nesse período, Homero dá uma discussão, entra uma ênfase do seguinte, o homem versus os deuses, tá entendendo? O homem versus Deus, os deuses gregos. Por isso que é uma religião de rivalidade. O homem, ele quer alcançar a glória divina. Ele não quer tipo, eu quero que seja abençoado por Deus. Não, ele queria ser Deus, ele queria ser lembrado. E o que todo Deus ele é imortal. Então, ó, nesse período da origem aos deuses, os deuses são atribuídos traços humanos. Então isso é um conjunto de inveja. O homem olha para os deuses e fala, poxa, eles são imortais, são considerados heróis, a gente canta canções sobre ele. Então, o modelo do período homérico era o seguinte, ó, são 3. O homem busca a imortalidade, certo? O homem busca a imortalidade. Aí você passa, peraí, Mateus, que imortalidade? Ele quer ser imortal como? O homem não tem como ser imortal. A imortalidade que o homem está buscando é ser lembrado. Lembre-se disso. Tá entendendo? É ser lembrado. Aí o conjunto de imortalidade, você só é imortal, jovem, quando você é lembrado. Tipo, você pode ser imortal, vida eterna, lógico, mas isso a gente sabe que é biologicamente impossível. Então, no caso, nós seres humanos só podemos ser lembrados se formos, só podemos ser imortal se formos lembrados. Outro aqui, ó, o terceiro, a arete homérica. Arete é o conjunto de valor. Arete, valor. Só lembra disso, é um valores. Tá entendendo? Arete homérica. No caso de Homero, era simplesmente... Homero ele pregava que o homem deve ser um herói, deve ser considerado um herói, deve ser lembrado. O homem que vive a vida toda no campo e no batalha, ou seja, tudo através de Homero, você conseguia a arete homérica, um valor por meio da batalha e do confronto. Eu já fiz um vídeo aqui, bem antigão, falando sobre a arete homérica, que esse aqui é o encarte, que também vai estar na descrição, então se vocês quiserem ver separadamente o conteúdo. Arete homérica.
morrer como herói, tá entendendo? Então eu ainda dou ênfase aqui, ó, morrer como herói. Então o homem, ele tem que morrer como herói. Ele não pode morrer, tipo, se você passa a sua vida todinha vivendo a vida mermiça, eu só capino lá mato, eu fico trabalhando na minha empresa, eu fico fazendo isso, você vai estar desperdiçando tempo, tá entendendo? Então os jovens na Grécia Antiga preferiam morrer jovens e ser lembrados em canções, dizer, poxa, meu filho, o pai lá contando, meu filho morreu durante uma batalha contra os romanos, contra os fariseus, contra os gregos, contra eles mesmos, contra os espartanos, enfim. Então, meu filho morreu, ele é um herói, tá entendendo? Então esse ideal homérico prevalecia, e o povo lá acreditava realmente nisso, nesse período. E por último, o homem inveja os deuses. Ou seja, no caso da imortalidade, ele quer ser imortal, quer ser poderoso e ser lembrado. Ele não busca poder, ele busca imortalidade, no caso, sentido de herói, ser lembrado. Tá entendendo? E por último, a frase: o homem prefere a morte do que a desonra. Eu prefiro morrer no campo de batalha do que morrer desonrado, capinando mato a vida todinha, do que trabalhar com forma bem mesmiça, tá entendendo? Esse é o modelo da paideia do período homérico. Retomando, qual era o período homérico? Acreditava o quê? Qual era o modelo de educação? O modelo de educação era que o homem buscava ser um herói, buscava ser lembrado. Então todas as crianças, todos os jovens eram educados assim. Você tem que aprender, você tem que batalhar, tem que lutar. Sua honra só é conquistada no campo de batalha. Isso é o modelo de educação de Homero, que é caracterizado como período homérico. Tá entendendo? Então isso é o primeiro período da Grécia Antiga de educação, educação na Grécia Antiga. Bom, pessoal, neste período agora que vamos falar é o período clássico. O período clássico é um dos maiores. Se prepara que aí vem informação, viu? Polis é nesse período da origem às polis. A polis era o centro das atenções. Eu botei das atenções só para brincar aqui, porque para vocês entenderem que tudo se acontecia na polis, tá entendendo? Tudo acontecia na polis. A polis, o que é? Polis é uma cidade. Cidade. Tá entendendo? Então lá ele chamava as cidades de polis. Aqui, ó. Isso aqui é uma poli. Isso aqui é outra poli. Assim aqui, ó. Atena. Tá entendendo? Esparta. E assim vai. São as que mais prosperaram. Enfim. Então, polis, cidade. Polis, cidade. Tá entendendo? Cidade pequenininhas. Vamos lá. Há duas polis que mais se destacam nesse período, que é Esparta e Atenas. Vamos lá. Vamos para, primeiro, os espartanos, depois para os atenienses. A Esparta, tem lá o ideal, o estético. Vou falar de cada um, pouquinho. Esparta, a polis Esparta. A cidade de Esparta. O ideal lá, que prevalecia, era o homérico. Ou seja, o ideal homérico prevalecia. Qual era o ideal homérico? O que a gente já falou antes. Aquele conceito de você consegue sua honra, seu valor no campo de batalha. A educação era uma educação homérica, tá entendendo? Aquele visando o cidadão para o campo de batalha, para a guerra. O cidadão vivia para o Estado. O que é o Estado? O Estado é a polis, pessoal. O Estado é a polis. Então o cidadão, ele vivia para a sua polis, para o seu centro, para o seu governo. Ele vivia para isso. E agora o próximo. O Estado molda os indivíduos. O Estado, ele forma os indivíduos. Os indivíduos não formam o Estado, não. Como ideal de democracia, a democracia, ou seja, os cidadãos, eles formam o Estado. Tá entendendo? Cada um conjunto de valores vai formando uma sociedade. Aqui não. O Estado que formava a sua sociedade. Então o Estado lá, o governo, o tirano lá que tomava conta de tudo, ele que comandava a bagaça toda. Vamos lá. O Estado molda os indivíduos. As crianças pertenciam ao Estado, os homens pertenciam ao Estado e as mulheres viviam para o Estado. As crianças, os meninos, ou seja, quando você nascia, a criancinha, ele nascia e já ia para a guerra, ele já era treinado para ser um guerreiro. Enquanto as mulheres faziam coisas domésticas, cuidar dos animais, tudinho. E roupa, lavar roupa, essas coisas. Vamos lá. Isso é o ideal espartano, tá entendendo? Então, essa sociedade aqui é mais severa, mais agressiva. Esse aqui, tudo brutal, todos brutos, cara. Vamos lá agora para esse.
E agora, esse aqui é a polis de Atenas. Ele prosperou muito, deu muita riqueza para o que a gente conhece hoje. Tá entendendo? Muita gente importante veio daqui da cidadinha aqui, ó. Vamos lá. O ideal, arte, ginástica, escrita e música. Uma coisa mais cultural. Pô, quebrou um negócio aqui, doido. Como faz nem 2D que eu comprei. O ideal, qual é o ideal dele? Arte, ginástica, escrita e música. Ou seja, um ideal mais artístico, tá entendendo? O cidadão, ele tinha mais liberdade para prosperar, para fazer o que bem entender. Mas no conjunto da democracia. Educação, harmonia do corpo e mente. As pessoas estudavam, tá entendendo? Estudavam normal, educação normal, que a gente aprendeu de matemática, essas coisinhas. E estudavam o corpo, ou seja, tinha um incentivo muito à ginástica, tá entendendo? Ginástica, arte, ginástica, escrita e música. Então, na educação, as crianças aprendiam a arte, a escrita também, enquanto depois aprendiam a ginástica e a música. Aprendiam ginástica, a música, enfim, essas coisas. Ou seja, eles prevaleciam a mente e o corpo, fortaleciam isso aqui. Enquanto esse aqui só prevalecia o corpo. Só prevalecia o corpo. Tá entendendo? Corpo, mente e corpo. Vamos lá. A democracia era ativa, ou seja, tinha um bocado de pessoa lá, votação, que a gente conhece hoje, tem um conjunto de votação para eleger um representante. E por último, a formação era o quê? Como era a formação? Era o Estado que pregava? Não, era pessoal. Você se autoformava, tá entendendo? No básico com a educação também vindo de Atenas. A formação era pessoal, liberal e subjetivo. Vocês que escolhem, tá entendendo? Parte do próprio indivíduo. Então esses são os dois conceitos básicos do período clássico, tá entendendo? Agora, opa aí, fiquei o tempo todinho aqui, ó, perdoe. O tempo todinho ficou aqui. É o segundo período, certo? Esse período todinho ficou Esparta e Atenas. Agora nós vamos falar sobre os filósofos desse período e seus modelos de educação. Tá entendendo? Seus modelos de educação. Tô começando a dar cutucada aqui. Vamos lá pro próximo. Vamos lá. Eita. Acabei deixando o negócio aqui. Vamos lá. Agora, vamos falar dos dois filósofos. E depois eu falar de Aristóteles, que já encerra o período clássico. O período clássico se inicia com Sócrates, dando um modelo de educação assim, ó. Sócrates, ele procurava, ou seja, ele dava ênfase à essência comum entre os homens. E o que é essa essência? Essa essência era a moral, pessoal. Moral. A moral, conjunto de valores que, deixa a sociedade, os seres humanos mais civilizados. Tá entendendo? Essa é a obrigação interna. A moral, tu não tem que aprender moral não, cara. A moral tem que vir de tu mesmo. É um conjunto teu. Valor teu, tá entendendo? O conjunto moral é uma obrigação interna do próprio indivíduo, no dever ditado pela própria consciência. Você tem que saber o que é certo e o que é errado. Ou seja, essa é a essência do modelo de educação de Sócrates, tá entendendo? Esse é o modelo de educação. Base, racionalismo, razão. Racionalismo, razão. Conhecimento é virtude. Isso é a frase. Conhecimento é virtude. A falta de virtude é a falta do saber, ou seja, valorizava as pessoas que estão em busca de conhecimento, sempre em busca. Lembrando, a frase dele, a frase mais célebre, mais famosa de Sócrates é só sei que nada sei, ou seja, por causa disso você tem que procurar saber mais, tá entendendo? Então, conhecimento é virtude, falta de virtude é a falta do saber, tem que sempre buscar mais. A essência era a moral. Parte do próprio indivíduo, ditado pela sua consciência, do que você acha, o que tem consciência, que é certo, o que é errado. É aquela velha frase, examine a si mesmo. Ele também já dizia isso, Sócrates. Vamos lá. Depois vem o seu discípulo, Platão. A formação, isso é o modelo de educação dele. Lembrando de Sócrates, modelo de educação é isso aqui, ó. Conhecimento é virtude, falta de virtude era moral também, tá entendendo? Racionalismo, em busca de conhecimento, em busca do mais. Formação individual, deixa eu vir pra cá. Formação individual, vamos lá, modelo de educação, formação individual, moral, certo? Individual, moral e formação social. Ou seja, esses dois
social e moral, eles têm que convergir, eles têm que se unir. Então, esses dois devem entrar em conjunto para a formação perfeita. Isso é o que Platão acreditava. Vamos lá, Platão, formação individual moral e social, formação moral e social, devem entrar em conjunto para a formação perfeita. Você, como indivíduo moral, tua consciência, deve entrar em sintonia com a formação social da sociedade para ser perfeito. Só que esse modelo, esse método é utópico, ou seja, não tem como tua consciência moral ela convergir, ela entrar em sintonia, em harmonia com os conjuntos de valores de cada indivíduo, que nesse indivíduo formam a sociedade. Então não tem como. Então isso era um modelo utópico. Viajou longe, Platão, viajou longe. Vamos agora para o modelo de Aristóteles. Vamos lá, agora é Aristóteles. Vamos lá. Essa é a frase dele, pessoal. A pedagogia vem para promover tais virtudes. Vamos lá, virtude, valor, virtude, educação, virtude, tudo que é bom, excelência, arete, virtude são coisas boas. Que o método dela seja pela educação. Então, como faz a pedagogia? Ela vem para promover. Promover o quê? Virtude. E como vai promover a virtude? Pela educação. Então, a pedagogia ela vem para promover tais virtudes pela educação. A educação ela dá as virtudes, ela promove tais virtudes, bate ênfase, ensina. Tá entendendo? Educação, fornecer a base sólida para as virtudes. Opa, de novo aqui, ó. Educação de Aristóteles. Fornecer base sólida para virtudes sociais do indivíduo como um cidadão, tá entendendo? Vamos lá de novo aqui, ó. Falar. Opa, tá comendo letra, né, monstrinho? Tá comendo letra. Vamos lá. Educação de novo. Vamos lá. Educação deve ser pública. A educação deve ser pública, sustentada e financiada pelo quem? Pelo Estado, ou seja, a polis. O Estado deve fornecer a educação, tá entendendo? A educação vem do Estado. Objetivo, agora isso é ele dizendo aqui, ó. Só dando um complemento. Como o objetivo do Estado, ele é fornecer virtudes e tais valores, ele, como o objetivo do Estado é um só, formar um cidadão, tá entendendo? Então, a educação deve ser uma só também. A educação deve ser um conjunto só. Servir para o indivíduo. O Estado ele serve para o indivíduo. Isso é o modelo de Aristóteles. Isso é o que o que acontece hoje em dia. O Estado ele serve para nos servir. A utilidade do Estado é nos servir, é servir os cidadãos. Nós, um conjunto de seres, forma a bagaceira do Estado, certo? No Estado não é isso. Estado não. Estado é um conjunto, um regime. Vamos lá. E para o próximo agora, período helenístico. Vamos lá. O terceiro período é o período helenístico, ou mais conhecido como período helenismo. Eu vou falar primeiro aqui e depois a gente vem para cá, certo? Quem dominava nesse período? Qual era o chefão? Era Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande. Quem era seu mentor? Quem era que ensinava conselho de política? E seu conselheiro era Aristóteles, o filósofo Aristóteles. Vamos lá. Qual é o ideal que prevalecia nesse tempo? É o ideal cosmopolita. O que é isso? O que isso quer dizer, Matheus? Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Conhecer mais cultura. Estar além das suas fronteiras, da sua cerca, da sua terra. Tá entendendo? Ou seja, vou imaginar como uma casa. Isso aqui é minha casa, certo? Eu estou aqui na minha casa. A visão da polis, antigamente, era o que eu vivia aqui na minha casa, então tudo que eu via aqui era meu conjunto de valores, minha cultura e acabou, ponto. O que importa é o que está aqui dentro. Nessa visão cosmopolita, ela faz o seguinte: eu quero aprender a cultura do vizinho, da casa do lado, tá entendendo? Então eu vou lá, bato, entro e vejo a cultura. Poxa, como aqui é diferente, a mesa não fica no sol, não fica na sala, fica no terraço, enfim, é essa a visão. Então, o ideal cosmopolita é desenvolver
conhecer mais cultura, saber mais. Isso é o que Alexandre o Grande, Alexandre Magno pregava. E ele também foi conhecido porque ele dominou muitas terras, muito terreno, tá entendendo? Então, cosmopolita pregava o quê? Desenvolvimento pessoal do próprio indivíduo, educar o indivíduo, ok, eu esqueci, ó, o indivíduo, mas tá certo, educar o indivíduo para além de suas culturas e cidade natal, ou seja, sua terra. Se eu moro em Atenas, eu tenho que ir para Esparta conhecer a cultura. Mas muitas dessas culturas só era conhecida pelo confronto de guerra. Ou seja, Alexandre conquistava um terreno, uma terra lá, um povo, e lá ele pregava, ele observava e estudava esse povo, tá entendendo? Então era um modelo de educação, de conquista, e você também de ser nômade e conhecer esses lugares. Para atuar como cidadão no mundo, ou seja, educar o indivíduo para além de suas culturas e cidade natal. Para atuar como cidadão no mundo todo. Poxa, eu já tive na cultura persa, já fui na cultura oriental, já fui na cultura ocidental, dos americanos lá, dos ingleses. Cara, tem cada cultura diferente. É mais ou menos isso que eles queriam pregar, mas não com esses povos particularmente. Observação. O modelo clássico permanecia, o modelo clássico, lembra o anterior? Permanecia ainda, apenas foi modificado em alguns valores e virtudes, ou seja, alguns valores e virtudes mudou. Qual era o valor e qual era a virtude? Ele desvinculou a polis. Lembra da polis? Que a polis era o centro das atenções que eu falei para vocês. A polis não é mais importante, não é tão importante. Agora é o cosmopolita, ou seja, todas as culturas, todas as polis são importantes agora para você aprender e conhecer mais sobre o indivíduo. Isso é Alexandre o Grande, Aristóteles aqui, ó. Isso é Alexandria, exemplo. Vamos lá, Alexandria. Ele pega o navio dele e vem para essa terra. Conquistou mais cultura, mais conhecimento. Vem para cá, vem para outra terra. Conquistou ou conheceu, não teve guerra, também mais cultura, tá entendendo? Por último, observação, o modelo helenístico vem para a sua formação, contempla a formação intelectual do sujeito. Aqui, ó, o modelo helenístico, que é o período helenístico, vem para a sua formação individual do sujeito e intelectual. A mesma coisa aqui, ó, cosmopolita, mesmo período. Aqui era o ideal cosmopolita e o modelo helenístico. São duas coisas bem parecidas, tá entendendo? O cosmopolita visa conhecer culturas novas. E aqui mais o desenvolvimento interno. Aqui era pessoal, o desenvolvimento pessoal. E aqui contempla formação intelectual. Tá entendendo? Formação intelectual. Anotem, se quiser anotar, anotem. O homem alexandrino, que era o seu dominador na época, quem tomava conta de tudo, tocava o dano, isso é esse cara aqui, Alexandre o Grande, Alexandre Magno. O homem alexandrino é erudito. O que isso quer dizer? Erudito é a pessoa que tem cultura vasta, muito sábio. Procura saber de tudo, pessoal, tudo. O cara quer saber de tudo, quer entender tudo, quer conhecer tudo. Quer aprender, quer descobrir, possui muito estudo, possui muito, ou seja, estudava bastante. E por último, ele está apto a querer o quê? Aprender, apto a querer aprender. Ou seja, a pessoa tem cultura vasta, o modelo alexandrino, ou seja, a pessoa erudita, ainda no modelo helenístico, isso é tudo modelo helenístico, certo? Tudo nesse período. Cosmopolita, modelo helenístico, tudo nesse período. O homem alexandrino era erudito, pessoa que tem cultura vasta, procura saber de tudo, possui muito estudo e é apto a querer sempre aprender mais. E agora vamos para o último período, para finalizar essa aula gostosinha, que é o período romano. Vamos lá? Bom, pessoal, agora chegamos... Meu cabelinho tá voando por causa do ventilador. Vamos lá. Bom, pessoal, chegamos agora por último, que é o período romano, certo? Período romano, o último. Vamos falar sobre a educação também dele. Qual era a educação? Que eram as virtudes cívicas. Eles pregavam as virtudes cívicas.
Como assim, Mateus? Virtude cívica, o que isso quer dizer? São as virtudes que um cidadão ele deve ter. Um cidadão, uma pessoa que vive num ambiente social, uma sociedade. Vamos lá. Ideal, qual é o ideal? Qual é a coisa mais valiosa para eles? A lei, a ordem, o dever, as tradições ancestrais e a dignidade e o autossuficiente. Tá entendendo? O seu próprio conhecimento, saber disso tudo. Vamos lá. Que é a lei, a ordem, o dever, a tradição ancestral e a dignidade. Formação intelectual era importante? A formação intelectual do indivíduo era importante? Cadê o vermelhinho? Não! Formação intelectual não era importante. Qual era a formação que era importante? Em qual período? O período helenístico. A formação intelectual era importante. Qual era a formação que era importante? O seu saber mais, ou seja, ser autoconsciente do que você faz ou deixa de fazer, era o período clássico. Sócrates pregava isso. Vamos lá. A formação intelectual no período romano era importante? Não. No período homérico era importante? Não. Homérico pregava o quê? A guerra, a arte tipo de você vencer e ser lembrado como um herói. Então, formação intelectual não era importante, como nenhum outro. Apenas no período helenístico, que é o terceiro, e o período clássico, que é o segundo. Vamos lá. Educação cívica. O que é educação cívica, Mateus? Provém do conceito de cidadão. Mas cívica, cidadão, lembra isso? Conceito é uma educação cívica. É uma educação voltada para a formação de um cidadão. É isso aí. Vamos lá. Estudo é o estudo e compreensão do que é considerado socialmente aceitado na sociedade. O estudo, compreensão do que é considerado socialmente aceitado na sociedade, tá entendendo? Então, a educação cívica, um estudo de compreensão do que é válido na sociedade, o que você fala, beleza, isso aí vale. Então, era essa educação. Mas espera aí, Mateus, a educação cívica era um conjunto de valores, estudinho, para o cidadão saber que era a lei, a ordem, os deveres, as tradições ancestrais. Beleza, mas quem ensinava a ética, a moral, esses valores familiares? Quem ensinava sobre amigo, tudinho? Quem ensinava, aqui, obrigações, eu separei, obrigações. Obrigação. Família ensinava o quê? A moral e a ética. Valores do indivíduo, ética, tá entendendo? Moral do que é certo, o que é errado, o que é imoral. E o Estado? Quem ensinava para eles a lei, a ordem, os deveres, as tradições ancestrais, a dignidade. Quem ensinava isso? Para quem sobrou? O Estado, pô. O Estado ele ensinava as pessoas como servir, como os deveres, as tradições, os costumes, as obrigações, os direitos e leis. Tudo isso, obrigação do Estado. Ele ensinava lá, a educação dele. Bom dia, pessoal. Hoje vocês vão aprender sobre direito constitucional, exemplo. Hoje vocês vão aprender o que deve ou não fazer na sociedade. Em casa era a família, filho, isso aqui que você faz, roubar é errado, matar é errado, você furtar alguma coisa é errado, machucar outro ser humano é errado. Ou seja, moral ética, família. Todos os direitos, servir, direitos, tradições, costumes, obrigações, direitos e leis. Tudo isso era o Estado. Hoje em dia não é isso que acontece. A escola hoje em dia prega ética e moral e direitos e tradições. Tipo, ninguém aprende direito constitucional hoje em escola fundamental. É quase praticamente impossível. E o que era para aprender, tá entendendo? Direito constitucional, direitos e leis. E ninguém aprende isso. É poucas escolas que dá isso. E as tradições, a gente aprende muito cultura. Mas é isso, pessoal. Período clássico, período romano, período romano. Educação, virtudes cívicas. Educação para o cidadão, educação focada para o cidadão. E a gente finaliza a educação na Grécia Antiga. Finalizando aqui, Deixa eu pegar aqui, Os 4 pilotinhos, certo? Os 4. Qual era o primeiro? Só para relembrar. Primeiro, período homérico, ou período de Homero, tá entendendo? Pregava o quê? Guerra, batalha, valor pelo campo de batalha, heroísmo, ser lembrado, imortalidade. Pregava isso. Vai-se embora, Homero. Qual era o segundo? Período clássico. Pregava o quê? O período clássico tinha alguns conjuntos de valores
do período homérico, que vinha junto com ele, no caso de Espartas, tinha um período homérico que prevalecia, mas em Atenas prevalecia um conceito de educação, de artes, de música, de ginástica, era a compreensão de mente e corpo. No período clássico também tem isso. No período clássico tem Aristóteles, Sócrates, que são bastante importantes para a educação, e Platão dá um modelo lá utópico, mas ninguém leva, tá entendendo? Sócrates também pregava consciência moral. Você, tipo, o ser humano, a essência é a moral. Você tem que saber o que é errado, o que é certo. Conhecimento é virtude e um saber. E Aristóteles pregava também que é dever do Estado fornecer, cadê o Estado aqui, ó? Dever do Estado fornecer a educação, tá entendendo? Por último, aqui ó, já vai-se embora, período clássico. Qual é o próximo? Período helenístico. O que o período helenístico faz é simplesmente conhecer vasta cultura. A polis, ela, a polis já era, pessoal, a polis. Conhecer várias culturas, várias outras polis, ou seja, era a visão cosmopolita, tá entendendo? Também do modelo helenístico, pregava o erudito, o cidadão, ele sabe de muito, ele quer aprender mais, quer saber mais. Pessoas eram isso. Quem dominava naquele período, quem era comandante de toda e praticamente grande parte dos territórios das nações, era Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, tá entendendo? Finalizou. E por último, período romano. Qual era a educação? Período romano. Educação cívica para cidadãos, para as pessoas aprenderem. Cidadãos estudiam lá, aprender os conceitos da sociedade, os direitos e deveres, tá entendendo? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bastante longo, mas é uma aula, certo? Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários sobre suas sugestões. Estudei um pouco, gostei, pô, que massa. Foi bastante esclarecedor. Muito obrigado. Curte o vídeo, compartilhe para os amiguinhos de filosofia ou quem quer aprender mais o período da educação na Grécia Antiga. Eu vou deixar isso na minha cadeira que eu estou aprendendo agora, na filosofia, licenciatura. E eu trago para vocês para ficar aqui dentro, certo? Bom, muito obrigado. Vida longa e próspera. Confira os outros vídeos do canal e até a próxima, nerd. Tchau.